horas e mais 11 minutinhos em São Isidoro do Pará. São 7 horas e mais 11 minutinhos aqui na nossa querida cidade isabelense. Estamos iniciando o programa Bom Dia Cidade, a nossa live. E todas as quintas-feiras nós temos um encontro marcado aqui com o nosso irmão, nosso missionário, que está aqui todas as quintas-feiras, né, fazendo essa live junto com a gente, nosso irmão Edivar Custódio. Ele vai estar apresentando hoje um estudo para vocês aqui, nesta quarta, dentro do programa Hoje a Cidade, o quadro Não de Deus, o Sempre a Vida. E hoje ele vai falar sobre o milênio, né, irmão? Sobre como é que vai ficar essa terra, né, depois da volta de Jesus. Então, vamos bater esse papo junto com você. Você pode ficar interagindo junto com a gente. Lembrando a vocês que o nosso programa você pode acompanhar no YouTube, tá bom? No link, pela rádio, no Instagram, tá certo? Você pode ficar bem à vontade, fazer essa participação junto com a gente, tá bom? Desejar um abraço, uma ótima manhã. São 7 horas e mais 12 minutos, irmão. Bom dia, mais uma vez, a paz do Senhor. Vamos lá, vamos começar. Vamos começar, vamos. E aqui nós também estamos hoje recebendo aqui a presença aqui do a visita ilustre, né? Ilustre, do irmão Pedro Soflebe, que está gravando aqui também para o canal, né, para divulgar o nosso trabalho. Levar esse evangelho para mais gente, né, para mais pessoas que têm fome e sede na palavra. Glória a Deus. Então, pastor, nós semana passada nós estudamos quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos. E nós chegamos até o período que a Bíblia diz que todos ressuscitarão. Aparentemente vai ressuscitar todo mundo junto, né? Isso. Nós vamos no livro de João capítulo 5, versículo 28 e 29. E aí eu convido os irmãos, convido você que nos ouve, que está também nesse momento nos assistindo, que abra a sua Bíblia para que você possa comprovar na Bíblia. E nós vamos fazer uma oração aqui para que Deus abra nossa mente e o nosso coração para aprendermos mais e mais da sua palavra. Glória a Deus, glória a Deus. Ok. Minha Bíblia já está aberta, espero que a sua também já esteja, tá? Então nós vamos orar. Senhor, aqui mais uma vez nós estamos clamando a Ti, com sabedoria. A Tua palavra já está aberta. E pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Senhor, nós somos falhos, nós somos pecadores, reconhecemos. Porém, Senhor, o Senhor veio para morrer por nós, pobres, pecadores. E cremos que o Senhor está aqui nesse momento e está aí também com nossos ouvintes, pois a Tua palavra está escrita, onde há 2 ou 3 falando em meu nome, ali eu me farei presente. E nesse momento nós estamos aqui em 3 e sabemos também que tem muita gente nos assistindo, muita gente nos ouvindo. E o Senhor está com cada um de nós. Abre a nossa mente e o nosso coração para entendermos a Tua palavra. Pedimos essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Então, aqui no livro de João, capítulo 5, versículo 28 e 29, nos diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que tiverem feito bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Aqui parece que todo mundo vai acordar juntos. A Bíblia diz que todos os que se acham nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. E ela diz: os que tiverem feito bem vão sair para a ressurreição da vida. Não é só fazer o bem, tá? O que a Bíblia está falando aqui é: quando você aceita Jesus como seu salvador pessoal e você tem uma vida transformada, aí sim, esse é o bem que a Bíblia está falando. Porque Jesus fez a mudança em nossas vidas. Então a Bíblia diz que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Parece que todo mundo acorda junto, né? Só que tem textos que vai mostrando mais detalhes sobre esse assunto. O livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Abrindo aqui as Escrituras, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4,
1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Nos diz: porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em João parece que todo mundo ressuscita junto, né? Mas só que aqui no livro de 1 Tessalonicenses diz que os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. E os outros que ficarem no pó. Pronto, digamos que Jesus volte nesse momento. O que vai acontecer primeiro não é logo com a gente, com os vivos. É com quem dorme, com quem está no pó. Então, os sepulcros começam a se abrir, os sepulcros dos salvos. E os outros que não morreram em Cristo? Qual a diferença da ressurreição de um para a ressurreição do outro? Quanto tempo vai passar da ressurreição dos salvos para a ressurreição dos ímpios? O livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 20, verso 5. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Estou aqui. Eu já encontrei, espero que você também tenha encontrado aí. Diz: mas os outros, os mortos, não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, na primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos, para a ressurreição de quem morreu sem Cristo, é o período de 1000 anos. Então, digamos que Jesus volte agora, nesse momento, os túmulos dos salvos vão se abrir, e quem morreu sem Cristo vai permanecer no pó, ainda continuando esse período de 1000 anos. Os salvos que estavam vivos, o que acontece com eles? Aqui no livro de 1 Coríntios, o capítulo 15, de 1 Coríntios, o capítulo 15, o verso do 51 ao 53, 1 Coríntios, capítulo 15, o verso do 51 ao 53. Os salvos que estavam vivos, o que acontece com eles? Aqui no livro de 1 Coríntios. Já estou abrindo aqui, já estou chegando lá. 1 Coríntios. Bíblia nova, né, pastor? A gente já tem costume da nossa, né? Já vai certo, né? É verdade. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo do 51 ao 53. Diz: eis que eu vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Ok, então, só colocando aqui no seu devido lugar, Jesus voltando agora nesse momento, os salvos em Cristo acordam, os outros permanecem mortos, como nós já vimos. Isso, permanecem no pó. E os salvos vivos, de acordo com as Escrituras, eles serão transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Só lembrando, não é levado, não é arrebatado, é transformado. E aí, depois de transformado, os dois juntos, tanto o grupo salvo que dormia, que acordaram, quanto o grupo salvo que estava vivo por ocasião da vida de Cristo, que serão transformados, isso, serão todos reunidos. E agora nós vamos ver o que acontece com esse grupo, tá? Nós vamos para o livro de 1 Tessalonicenses novamente,
1 Tessalonicenses, o capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Depois nós, os que ficarmos, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, depois dos salvos ressurretos, os ímpios, os salvos vivos serão transformados, e todos juntos aqui, de acordo com 1 Tessalonicenses 4,17, diz que todos juntos seremos arrebatados juntos. Então não é secreto. Tem muitos irmãos aí que aprenderam assim que era secreto, mas a Bíblia diz que esse arrebatamento é juntos. Então se é junto, não há secreto, né? Então nós já vimos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 5, que os mortos sem Cristo vão passar 1000 anos no pó da terra. E aqui nós vimos que os salvos serão levados. Quanto tempo os salvos vão passar com Cristo lá no céu? Agora nós vamos para o livro de Apocalipse. Apocalipse, o capítulo 20, o versículo 6. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Apocalipse, capítulo 20, verso 6 diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. É forte. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Glória a Deus. Então, maravilha, né? Isso, pastor, a Bíblia diz que bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não vai ter autoridade sobre eles. É morte mesmo. É morte. É morte. Não é ficar queimando eternamente sem fim. Eles vão queimar enquanto há combustível. Terminou o combustível, morte eterna. A Bíblia diz que eles vão passar no céu 1000 anos. Os ímpios vão estar no pó, de acordo com o Apocalipse 20, verso 5. 1000 anos. Quem vai ficar nessa terra agora? Primeiro nós vamos ver aqui como vai ficar essa terra. Nesse período que os salvos vão estar no céu, que é um período de 1000 anos, é o mesmo período que os ímpios passam no pó. Nós vamos ver a situação, como vai ficar a terra. Jesus disse que não vai sobrar pedra por sobre pedra. Exatamente. Aqui no livro de Jeremias, capítulo 4. Jeremias, o capítulo 4, o versículo do 23 ao 26. Jeremias, capítulo 4, versículo do 23 ao 26. Jeremias, ele teve uma visão de como vai ficar a terra após ser tirada a igreja do Senhor. Abra aí sua Bíblia, Jeremias, o capítulo 4, versículo do 23 ao 26. Foi uma visão que Jeremias teve nesse período milenar, no período do milênio. Diz: observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinha a sua luz. Pastor, vai ficar igualmente lá no início. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E a Bíblia diz aqui, observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinham luz. Aqui no verso 24 diz: observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves dos céus tinham fugido. Por que não havia homem nenhum nesse período?
Observe que a terra vai ficar escura, vazia. Analise comigo. Hoje, se a terra se aproximar um pouco do sol, é sal para nós. A gente morre queimado. Se a terra distanciar, é sal também. Gelado. Morre congelado. Não tem como. Isso. E aqui a Bíblia diz que o sol vai apagar. Exatamente. A lua não vai dar sua claridade, as estrelas caíram no firmamento. Então, não tem como ter vida aqui na terra. Nesse período, os salvos vão estar no céu, os ímpios vão estar no pó. Agora, aqui o verso 26 diz: vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. A terra fértil virou um deserto. Por que nós vivemos hoje? Porque a terra é fértil. E a Bíblia diz que a terra vai virar um deserto. Jesus disse que não vai sobrar pedra por sobre pedra, por ocasião da vida dele. Então, queridos, eu sei que você já ouviu, o pastor também já ouviu aquele louvor, o irmão Clebson, eu creio também que ele já ouviu, que tem um louvor que fala assim: aonde está aquele povo barulhento? Aonde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora para Sião. O povo vai embora para Sião, sim. Com certeza o povo vai embora para Sião. Só que tem um detalhe: não vai ter como ficar a mídia procurando esse povo aqui na terra. Não vai ter como, porque o sol vai ficar. Só pode. Ok. Obrigado. Então, queridos, não tem como ficar vida aqui na terra. Não tem. Por quê? O sol escurece, a lua não dá sua claridade, as estrelas vão cair do firmamento, a terra fértil vira um deserto. O povo de Deus, de acordo com Apocalipse 20, verso 6, vai estar no céu, juntamente com o Senhor. Os que estão no pó da terra vão permanecer por 1000 anos. Então não tem como ficar vida nessa terra. Não tem. Tá? Quem vai ficar nessa terra escura, vazia, coberta de cadáveres? Por quê? Por ocasião da vida de Cristo, aqueles que ainda não estavam no pó, os ímpios, eles morrem. Porque a terra vai ficar um deserto, eles morrem. Nós vamos lá para o livro de Apocalipse, capítulo... Apocalipse, o capítulo 20, verso 1 e 2. Quem vai ficar nessa terra vazia, escura? Diz: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Você observou? Vou virar aqui a cadeira para falar melhor aqui com você, aqui na câmera, aqui do nosso canal. Você observou que os salvos vão estar no céu por 1000 anos. Os ímpios vão estar no pó da terra por 1000 anos. Satanás vai estar preso nessa terra aqui por 1000 anos. É o mesmo período, querido. É o mesmo período. Vou usar aqui uma escala para você aí. Daqui, de onde está o ponto de partida, aqui onde está a minha mão, até esse outro ponto final aqui. Jesus, ele volta. Começa a se contar aqui o milênio. Os salvos acordam. Os salvos vivos, por ocasião da vida de Cristo, serão transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Serão levados para o céu. E o reloginho vai correndo aqui, ó. Os salvos no céu, os ímpios no pó da terra. Não tem como ter vida nesse período aqui na terra. Vida humana não tem como ter vida. Por quê?
a terra fica um deserto, a terra fecha, vira um deserto, fica escura. Então, e vai correndo o reloginho, findado os 1000 anos, nesse período quem está aqui na terra escura, vazia, Satanás e os anjos. É uma prisão de circunstância, uma prisão circunstancial, porque não tem que ele atente. Os salvos no céu, os ímpios no pó, não tem quem Satanás atente. É só ele e os anjos caídos. Terminado os 1000 anos, o que acontece? Agora nós vamos, Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, o versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajudar em batalha. De onde veio essa multidão? Que a Bíblia considera Gog e Magog uma grande multidão, como a areia do mar. Só analisando, os restantes dos mortos, a resposta está no verso 5 de Apocalipse 20. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Então, o reloginho veio correndo aqui, completou-se os 1000 anos. Então, agora, os ímpios acordam, porque Apocalipse 20, verso 5 diz que os ímpios não vão reviver até que se completasse os 1000 anos. Então, 1000 anos se completaram. Agora eles acordam. E aí vão sair para enganar, para querer tomar a cidade santa. Onde vai estar a cidade santa? O livro de Zacarias. Vamos ver onde vai estar a cidade santa. Zacarias, o capítulo 14, verso 4. Zacarias, capítulo 14, versículo 4. Diz: e naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. De acordo com Zacarias capítulo 14, verso 4, o monte das oliveiras vai se fender ao meio. A cidade santa, ela vai descer ali, no monte das oliveiras. E toda a terra, o restante da terra, vai estar cheio de pessoas agora. Pessoas ímpias. Pessoas que perderam a salvação. Não tem como tirar mais remessa deles. Jesus falou que depois que se tirar o trigo, o joio só presta para ser queimado. E aqui foi tirado o trigo. Então o que tem agora é só joio. Tem um líder, Satanás. E os outros são os liderados, são o joio. Tudo que tem ali agora é joio. E o que vai acontecer com o joio? Aqui no livro de Apocalipse, o capítulo 20, versículo 9. Apocalipse, capítulo 20, versículo 9. Satanás vai reunir todos para invadir a cidade que está no Monte das Oliveiras. Olha o que acontece. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Devorou. Em outras traduções está:
consumiu. E agora, pense aí comigo. Uma coisa consumida, devorada, tem como ficar queimando, queimando, queimando eternamente? Queridos, tudo só queima enquanto há matéria. Jesus disse: eu sou a videira e vós os ramos. Se estiver ligado em mim, não morrerá. Então, em contrapartida, tem a falsa videira. E aqueles que estiverem ligados à falsa videira, morrerá. E a Bíblia apresenta que Ele próprio é a videira. Eu sou a videira verdadeira. Então Satanás, que se compara com Jesus, é a videira falsa. Comparado, já que Jesus fala de árvores, é comparado à árvore que vai passar tempo no fogo. Se você cortar uma mangueira, vou pegar aqui uma mangueira como exemplo, porque em todo local, eu creio, em todo lugar aqui do nosso país tem mangueiras. Se você pegar uma mangueira e você cortá-la e lançá-la ao fogo, vai começar queimando primeiramente os galhos. Aí vem descendo, descendo, descendo. O último a queimar é o tronco. E tudo só queima enquanto há matéria. Enquanto está queimando ali, pode cair chuva, não apaga. Passa dias queimando. Tá? Então, queridos, olha o que acontece. Satanás é considerado uma videira falsa. E os anjos, os ímpios, os homens ímpios, eles também estão ligados à videira falsa. Eles também queimarão. E a Bíblia diz que vai descer fogo do céu e vai os consumir. Só que aqui tem um versículo, versículo 10, que aí vem a confusão para muitos irmãos que não entenderam ainda a mensagem. Diz assim, ó: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Espera aí, tem algo estranho aqui. Vamos lá. Pode uma coisa consumida ficar queimando, queimando eternamente? É lógico que não. Então, por que essa mensagem aqui, primeiro no verso 9, diz que foi consumido, eles foram devorados, consumidos, que desce fogo do céu e os consome, e os devora. E aqui já aparece que vão ser atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos sem fim, amém. E aí, pastor? Tem como uma coisa consumida ficar sendo atormentada? De jeito nenhum. É verdade. Então, como entender essa questão aqui? Queridos, tudo só queima enquanto há matéria. Enquanto existe matéria, e a matéria ali, o combustível, é o pecado. Enquanto tiver um pecado ali, queimando ali, o fogo vai estar ali, queimando. Terminou ali, acabou. Terminou ali o pecado ali, queimou ali tudo ali, acabou, já era. Então, e por que serão atormentados de dia e de noite? Porque a Bíblia não apresenta o período que as pessoas vão passar no fogo. Uns, digamos que uns vão passar uma semana, outros vão passar meses. Satanás dependendo do pecado. Dependendo, porque o pecado é o combustível. Exatamente. Né? Então, Satanás, que é o pai, é o causador de todo mal, é o pai da mentira, é o pai do pecado. É o último a ser queimado. Que foi que surgiu com ele, então ele é o pai do pecado. Ele vai ser o último a ser queimado, então ele vai passar bem mais dias, bem mais tempo no fogo. E o processo do inferno é isso aqui, pastor e irmão Kleber. Você pegar esse papel, você que está em casa também, se você pegar um papel, você atear fogo nele, ele vai ficar queimando enquanto há matéria. Depois que ele queimar, virar cinzas, ele sofreu o dano pelo século dos séculos sem fim, amém. Nunca mais ele será papel. Assim vai ser com Satanás, os anjos e as pessoas que perderam a salvação. Eles vão ser jogados no fogo, eles vão ser consumidos
E o dano desse fogo vai ser pelo século dos séculos, enfim, amém. Só que Satanás já sabe disso. Sabe? Mas a humanidade Muitos não insiste em não querer saber, porque Não já querer saber. conhece também, já sabe. Já. Só que elas não querem. É verdade, não querem. Esse é o grande problema. Sim, aí é um problema, pastor. As pessoas acham melhor acreditar de que a pessoa vai ficar no fogo queimando, queimando, queimando eternamente sem fim. Vida eterna é só ligada em Cristo. Então, se aquelas pessoas vão queimar, é porque não estão ligadas a Cristo. Então não tem como elas terem vida eterna. Porque elas no fogo... Ninguém vai ao Pai se não for eternamente. Isso. Né? Pastor, só pensando aqui um pouquinho comigo. Se elas vão ficar no fogo, queimando eternamente, tem ou não tem vida eterna aí? Sim. A questão é que vão estar sendo atormentados. Isso. Então, e Jesus É um diz tormento eterno. isso. E Jesus diz que vida eterna é só se estiver ligado nele. Então eles não têm vida eterna. Eles vão ser consumidos de acordo com as Escrituras. Olha o que vai acontecer com o inferno. O capítulo 20 de Apocalipse, o versículo 14, perdão. Se você colocou 4, eu quero dizer, põe um na frente. Diz assim, ó, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O inferno, ele vai sofrer o dano da segunda morte. Inferno quer dizer sepultura. Parte inferior da terra. Então, onde o pecado contaminou, vai queimar. Vai queimar. Não sei se o senhor pastor e o irmão Cleberson, eu não sei se vocês já ouviram, e você também que está aí nos ouvindo e também nos assistindo, se você já ouviu falar que a terra vai queimar 7 palmos abaixo. Já. Eu também já. E a sepultura é quantos palmos? 7 palmos. Agora é que o pessoal está deixando defasado. Não dá 2 palmos, só cobrir o caixão já é. Isso mesmo, é verdade. Então, queridos, aonde o pecado contaminou, a terra vai queimar. Vai queimar. E o fogo serve para 2 coisas. Ele É queima. onde está o pecado, né? Isso. Ele queima para purificar e ele queima também para destruir. Exatamente. O fogo que vai descer vai destruir o pecado. O pecador vai estar enraizado no pecado, ele vai queimar. Vai queimar. Satanás, o causador de todo mal, também vai queimar. É o causador do pecado. E a terra será purificada. E aí se cumpre o que Jesus falou lá no livro de Mateus, capítulo 5, sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Não vão herdar essa terra do modo que está, mas vão herdar essa terra purificada. Eu não sei qual a sua decisão. Eu não sei. Nesse momento de reflexão, até mesmo que dá um silêncio em nossa vida, Isso. passa pela nossa cabeça, pela minha cabeça passa que, poxa, a gente tem avisado nossos parentes, Sim. tem avisado os nossos amigos, e muitos não dão crédito. Verdade. O tempo está passando, se vê que está muito próximo da vida de Jesus, mas as pessoas ainda tomaram a decisão errada. Sim, verdade. Elas não procuram o Salvador, o que deu oportunidade da gente apagar de nós o pecado, né? Oportunidade do arrependimento. Sim. Então, meus irmãos, aqui com o nosso missionário de Pai Custódio, isso é muito importante, isso é um momento muito importante em nossa vida. Esse é um momento que nós podemos esperar o melhor para a gente ou o pior para quem não aceitou a Cristo. Sim, né? verdade, isso mesmo. Porque nesse momento nós nos alegramos por estar na presença do Senhor e sacrificar um pouco de nossas vidas, né? Vejo que o irmão é bem desportista, né? Mas ele sabe, ele está cuidando do seu corpo. Sim. E com certeza, como sendo cristão, ele está cuidando da vida espiritual.
Mas quantos são aqueles que estão cuidando do corpo e não da vida espiritual? Né? Então, de que adianta um corpo sarado, Sim. belo, né, modelo, sem essa vida espiritual? Sim, verdade. Não vai adiantar de nada. Porque a gente está tentando, o irmão está tentando explicar, transmitir, explicar, né? E várias formas, salvar também. Sim, com certeza. Porque se no dia de hoje você não se esforçar para aprender tudo que a gente precisa, está na Escritura Sagrada. Sim. Não adianta ir para outros livros. Quantas pessoas dizem, pastor, tem um livro de filósofo tal. Sim. Eu disse, a única certeza que eu tenho de que está escrito, foi escrito espiritualmente por alguém espiritual. Espiritual, verdade. E isso é uma realidade, não é uma mentira. Não há livro nesse mundo que vai tentar me salvar. E não vai substituir. Não há. Então, é um momento, desculpa a invasão, né? Mas é um momento de reflexão na vida do ser humano. Quantos seres humanos estão sendo enganados? Sim. Né? Verdade. Quantas pessoas se iludindo com uma academia, sim, mas não investem na vida espiritual? Você imagina, irmão, quanto dinheiro se gasta numa academia? Sim. Uma hora? Uma hora de tempo numa academia. Mas se a pessoa for para a igreja e o pastor estiver falando de dízimo, a pessoa não dá. Sim. Porque acha que vai sustentar o pastor. Sim, verdade. Então, ela não cuida da vida espiritual e está cuidando da sua vida material. Mas nesse dia que o Senhor está falando, vai haver dor e ranger de dentes. O arrependimento, irmão, vai ser tarde demais. É verdade. Desculpa. Não. A colocação. Aqui é pra gente mesmo. Aqui é pra mas nós. É que o Espírito não me deixa ficar calado. Sim. Não, aqui é para nós. É para nós. O Espírito não deixa ficar calado. Então, esse canal aqui que nós trouxemos no dia de hoje foi também de um rapaz espiritual, seu Ismael. Senão nós não estávamos aqui. Verdade. Irmão, eu sinto uma energia muito positiva de Deus, porque eu sei que está muito próximo esse dia. Sim. Essa hora, isso está chegando, está muito próximo mesmo. Muito. Você vê hoje, essa semana aí, morreu o Papa, né? Sim. E com isso, despertou algo muito maior dentro de mim. Sim. E um temor grande, não por mim, sim, mas pela minha família, pelos meus familiares que não querem dar ouvido, que não ouvem o que a gente ensina. Mas era assim com Noé, né? Sim. Ele explicava, olha, vai inundar, vai ver o dilúvio, ele está doido, ele está maluco. Mesma forma acontece com a gente. Verdade. Na pregação do Senhor está ali, eu vejo o Senhor está ali na praça pregando, Sim. Nós estamos na igreja. Sim. E eu vou só falar isso aqui para o Senhor dar continuidade. Pode eu ontem, eu estou pagando um valor alto naquela igreja que eu estou. Sim. E ontem eu falei para o pastor, disse, pastor, por que não diminui o salário para até a gente conseguir mais número de pessoas? Ele disse, não dá, eu tenho muito investimento aí. Agora eu pergunto a você, templo de Deus é para ser pago? Verdade. Nunca. Então as pessoas perderam a visão espiritual. Um lote de pastores que estão aí, como o senhor falou, Satanás é um fogo falso. Sim. Existem muitos falsos messias no meio da gente. Com certeza. Com coração que não tem amor no seu próximo. Eu vendo o clamor daquelas pessoas que estão lá na igreja, são 10, 8, sim, mas que disse, pastor, pelo amor de Deus, não deixa fechar nossa igreja por conta de pagamento. Sim. Às vezes eu fico pensando o que fazer, mas a gente vai ter que dar continuidade ao trabalho, porque Jesus está próximo, está chegando, eu tenho que dar os recados. Eu falo da salvação, sim, não me preocupo com quanto vai ter na igreja, me preocupo com o conteúdo que as pessoas vão ouvir, isso. A garantia de salvação. Verdade. É isso que importa pra gente no dia de hoje, para esse caos que está. Isso mesmo. Pastor, se tiver uma pessoa ali, uma pessoa que vai de coração sincero para o Senhor falando a mensagem, fala, abra a igreja. Ontem um homem me alegrou.
Sim. comerciante lá disse, pastor, ele é leigo, ele pouco sabe ler, né? Sim. Escrever. Ele disse, pastor, nem que fique só eu, o senhor e sua esposa, mas eu não vou sair daqui. Sim. Então, por essa pessoa vale a pena pagar um alto preço. Com certeza. Porque, irmão, para Satanás, as pessoas sacrificam. Eu lembro quando eu era mais moço, que ia para as festas, o meu colega dizia, Guilherme, eu não vou para a festa hoje, cara. Não tenho roupa. Não, vou já comprar uma para ti. Não, mas tu não está entendendo, eu não tenho sapato. Não se preocupa, eu recebi essa semana. O que é que precisa mais aí? Sim. Eu não tenho dinheiro da entrada. Não, deixa, é tudo por minha conta. Não se preocupa. Só a companhia. Eu pagava tudo que ele precisava para ir comigo para a balada. Sim. E por que não aí fazer no o dia de esforço, hoje, para levar alguém? eu não vou fazer esse esforço, irmão. Verdade. Para dar para o meu Deus, para o meu Senhor. Não. Isso é gastar a nossa vida. Verdade. E a gente não está perdendo, a gente só está ganhando. Isso mesmo. E quantos são os que estão perdendo a sua vida, não fazendo nada pelo próximo? Isso é fazer algo para o nosso irmão. Então, ver uma pessoa daquela, me encontrar com eles no paraíso vai ser maravilhoso. Não tem preço. É verdade, irmão? Não tem preço. Até porque o dinheiro vai queimar tudo. E quando chega lá, olha, isso aqui foi resultado do que eu investi. Isso é uma maravilha. Maravilha. Então, só recapitulando aqui, a Bíblia diz que quando Jesus vier, os salvos ressuscitarão primeiro. Os salvos vivos serão transformados no momento no abrir e fechar de olhos. Não é arrebatado, é transformados. Arrebatados serão todos juntos. A terra, de acordo com o livro de Jeremias, vai ficar um caos. Vai ficar infértil, vai ficar vazia, o sol não vai dar seu brilho, então não tem como ter vida humana aqui na terra. Nós só vivemos hoje porque a terra é fértil. Vai ser como no início, né? Isso, fica lá como no início. Então não tem como até o louvor ele é bonito, que eu já citei, que fico procurando aqui, a igreja aqui, não tem como, só vai ficar cadáveres na terra, vai escurecer, a terra fértil vira um deserto, então não tem como ter vida aqui na terra. Nesse período, conta-se o milênio, quando Jesus tirar a igreja, começa a se contar os 1000 anos, os salvos vão estar no céu, os ímpios vão estar no pó, Satanás rodeando a terra é uma prisão de circunstância. Solto, né? Isso. Solto, bem à vontade. Ele é solto, isso. É uma prisão circunstancial porque não tem quem ele atende. Os salvos no céu, os ímpios no pó, só sobrou Satanás e os anjos. Vai lutar com quem? Isso. Ao término dos 1000 anos, Satanás vai ser solto da sua prisão. Por quê? Porque os ímpios, eles só vão estar no pó por 1000 anos, então eles acordam. A cidade santa, ela desce no Monte das Oliveiras. Satanás reúne toda aquela multidão de ímpios perdidos, não tem como tirar mais nada ali. Isso. Jesus disse que tirou o trigo, o joio é só para ser queimado. Só para ser queimado. E eles vão tentar tomar a cidade santa, a Nova Jerusalém, que é o livro de Zacarias. O senhor pode fazer a sua anotação. Zacarias capítulo 14, verso 4, que vai se descer no Monte das Oliveiras. Então, eles vão tentar tomar a cidade santa. E aí a Bíblia diz que desce o fogo do céu e consome a todos. E não fique pensando, querido, que as pessoas vão ficar queimando e queimando eternamente sem fim, porque o livro de 1 Timóteo, o capítulo 6, o verso 16 diz: aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Então, o único que possui a imortalidade, de acordo com as Escrituras, é Jesus. E aquele que estiver ligado a Ele também vai ter a imortalidade, não porque tenha em si próprio, mas em Cristo, que vai estar ligado à videira. E os outros? 2 Pedro. 1 Timóteo, capítulo 6, o versículo 16. Então, queridos, eu não sei de que lado você vai ficar. A Bíblia diz
aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Começando aqui no 1, diz: E vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, queridos, vai passar novo céu e nova terra. Vai passar o velho céu e a velha terra. E vai vir novo céu e nova terra, onde habita justiça. E no verso 4 diz: E Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não haverá, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Glória a Deus. Então, queridos, vida eterna só em Cristo Jesus. Terminou a grande perseguição. Os salvos são tirados. Só ficam os ímpios. Passados 1000 anos, os ímpios, Satanás, todos eles serão queimados. Eu não sei qual a sua decisão tomar. Eu sei que eu já peço oração por mim para que cada dia eu permaneça firme na fé. Aleluia. Vai por mim também. Eu estou orando pelo Senhor. Amém. E pelo meu irmão aqui. Meu irmão Cléberson. Glória a Deus. Isso. Então, queridos, não demora, Jesus volta. Não importa o que eu passar, pode vir o que vier. Paulo dizia: eu não deixo de pregar a Jesus de Nazaré. Eu vou cantar agora um louvor. Opa! Vamos já nos organizar assim. Isso. Enquanto o irmão está preparando aí o seu violão, para louvar o Senhor, né? Aquelas canções maravilhosas que a gente já tem acompanhado todas as manhãs de quinta-feira, né? Então, você já sabe, irmão, nós estamos aqui todas as quinta-feiras levando para você a live junto com o nosso grande irmão missionário do Bar Custódio, nessa programação, o Bom Dia Cidade, que é o nome do programa, que todos os dias o programa vai ao ar, de segunda a sexta-feira, aqui no seu canal Web Rádio GS Produções, canal que está aberto para você acompanhar o nosso programa. E dentro do programa Bom Dia Cidade, o quadro Não de Deus, um Sim para a Vida. Hoje nós podemos dizer assim, que nós aprendemos dentro do quadro Não de Deus, Sim para a Vida, falamos sobre o milênio, né? E você com certeza já deu para tirar suas conclusões, né? Em tudo isso que nós estamos ainda comentando. Salvação é algo muito especial de se falar, muito importante na nossa vida. Então estamos aqui todas as quinta-feiras, temos essa live junto com nosso missionário de Bar Custódio, agora com o irmão Penison Kleber. Penison Kleber, eu vejo é um grande desportista, né? Eu sempre vejo ele passeando na sua bike, né? Isso aí também junto com a gente. Desde já um abraço, irmão, seja bem-vindo. E com certeza vamos fazer parte e com certeza acender mais essa chama espiritual, e com certeza vai ser levado a todos os nossos amigos, ouvintes da programação. Vamos lá, irmãos, é com o Senhor. Ok. Não importa